Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é uma análise do episódio 4 da segunda temporada de A Casa do Dragão. Era dragão que vocês queriam? Era guerra com dragão voando que vocês queriam? Então toma nesse episódio aí muito dragão, muita guerra e muita coisa boa. Então vamos começar a análise que tem bastante coisa pra gente falar. E bom, vamos começar falando ali sobre o Daemon em Harrenhal, galera. Ali a gente já começou a ver as consequências, um pouco mais das consequências das ações do Daemon, né? A gente tinha visto no último episódio o Daemon sofrendo alguns tipos de visões, alucinações ali dentro de Harrenhal e agora continuou. E a gente viu o tamanho da sua sede pela coroa, sabe? Desde o momento ali onde a gente vê ele tendo que matar a Rhaenyra, aonde a Rhaenyra comenta pra gente uma coisa que eu havia falado lá no episódio passado, e se eu não me engano na análise do episódio 2 também, onde ela fala que o Daemon a criou. Quem fez a Rhaenyra ser a Rhaenyra foi o Daemon. E eu comentei isso pra vocês na análise dos últimos episódios, galera. O Daemon foi o criador da Rhaenyra. E ainda mais um pouco ela fala a frase: você foi o responsável por me criar e vai ser o responsável por me destruir. Isso aqui é um ponto muito importante daqui pra frente. Porque a gente sabe que o Daemon foi muito importante pra criar a Rhaenyra que a gente conhece hoje em dia. E por essa fala dela, a gente já pode entender que o Daemon vai ser uma grande pedra no caminho da Rhaenyra, que agora se ajeitou o seu reino e agora está ajeitada para essa grande guerra que começou de vez agora nesse episódio, né? Então o Daemon, ao voltar para os mares, né, a voltar ali pros mares, pro reino, a se encontrar com a Rhaenyra, pode ser uma grande pedra no caminho dela, tá? E outro ponto interessante foi o Daemon, né, ainda andando ali por Harrenhal e vendo uma visão dele meio que fantasiado de Aemond. E isso aqui eu tô falando pra vocês desde o primeiro episódio, desde a análise do primeiro episódio. O Daemon é o Aemond, eles só trocam o lugar do D. O D do Aemond vai pro final e o D do Daemon vai pro início, entende? Eles são a mesma pessoa, sabe? Só que o Aemond ainda consegue ser superior ao Daemon. E a gente viu isso claramente nesse episódio, onde o Aemond teve que aceitar, apesar dele bolar os seus planos, né? E a gente teve um pouco mais dessa abertura dos seus planos aberta nesse episódio aqui. O Aemond, além de querer, né, também ter o trono do seu irmão, assim como o Daemon sempre quis, o Aemond ele entende o seu lugar. E ele entende que ao ficar no conselho e ter que aceitar que seu irmão é mais forte, sabendo que não é, ele ganha muito mais. Ele consegue bolar tudo que ele planeja muito melhor. Diferente do Daemon, que mostrou sempre ser aquele cara arrogante, que sempre quis a coroa, que nunca mostrou que achava o seu irmão mais forte. Não. Entende? Inclusive ele acha que as pessoas têm medo dele, sendo que ninguém tem medo do Daemon. As pessoas não confiam no Daemon, é completamente diferente. Eu falei disso também na análise do episódio 2. Tá vendo como as coisas estão se ligando muito bem nessa série? Muito, muito interessante, tá? Por isso que é importante ver as análises aí do episódio, cara. Fica ligado. E agora, falar um pouquinho da Alicent e os seus traumas. Por um momento ali, a gente consegue entender o porquê que a Alicent é a pessoa que ela é, por causa de seus traumas. Ela mesma fala isso aqui nesse episódio, né? E os seus traumas consecutivos, não são só traumas acumulados, né? São traumas acontecendo um atrás do outro. Como, por exemplo, né? A doença de Viserys, a doença que Viserys pegou, a morte de Viserys, e após isso, a sua não consolidação do seu nome no trono, né? Os Harrenhals no trono, foi também um tipo de trauma, a sua desavença com os pretos, né? A morte do seu neto, Jacaerys, né? Que foi morto pelo Aemond, pelo Daemon, perdão, lá no episódio 2. E isso são todos traumas um atrás do outro. E agora vai se criando ainda mais o seu sentimento de culpa. Apesar dela poder se justificar que ela está sendo quem é por causa de seus traumas consecutivos, a gente não pode esquecer que após ela falar dos seus traumas, a cena seguinte é mais uma cena de sua culpa.
de sua culpa de um pecado, entende? Ela tomando ali um chá abortivo, para ela abortar, né, um bebê e tal, até porque nessa época não existia métodos preventivos e tal, vocês entenderam, né? E após, né, ela fala dos seus traumas, a gente vê em seguida essa cena. A cena dela tomando o seu chá, ao lado ali da garrafa, o anel de compromisso com a coroa, com o reino, entende? Mostrando que ela peca a cada vez que reconhece o seu erro. Assim como Criston Cole. Mas Criston Cole estava só usando a Alicent. Eu vou falar mais do Criston já, tá? E a Alicent duvidou. Teve as suas dúvidas aí nesse episódio sobre a canção do Gelo e Fogo, que a própria Rhaenyra falou pra ela lá no final do último episódio, né? Sobre Aegon, sobre a canção, sobre Viserys falar com ela no seu leito de morte sobre Aegon, ser o Aegon do passado e não o rei do futuro, entende? E a Alicent interpretou tudo errado. Ela até pergunta ali para o membro do conselho, que fala que não teve esse tipo de conversa com Viserys, pergunta também para o Larys, e a gente vê um Larys nesse episódio, cara, muito dando suas desculpas, entende? Achando ali seus caminhos curtos ali, sabe? Ele dando suas desculpas sobre Harrenhal lá dentro do conselho e aqui mesmo com a própria Alicent. Ele foge das situações, sabe? E no momento onde ele fecha o seu livrinho ali na conversa com a Alicent, dá pra gente entender que ao momento que ele fecha o livro, que tinha ali frases de Viserys, é porque não tem mais o que fazer. Ele aceita a guerra aqui. Não tem mais jeito, sabe? Não dá pra gente levar mais em consideração as falas de Viserys, não dá pra gente levar em consideração as doutrinas que o Viserys seguia, porque não tem mais Viserys no trono. Não tem nada mais de Viserys no trono. Desde que Aegon destruiu toda a maquete de Viserys, que era a última coisa que sobrou dele nesse reino, não tem mais nada, entende? E agora o que resta pra gente? Guerra, muita guerra. E a gente vê um Aegon, cara, muito sem paz nesse episódio, a gente pode se dizer. Um Aegon imaturo, um Aegon entediado, como ele mesmo fala, entediado ali com o seu conselho. Um Aegon imaturo que vai choramingar no colo da sua mãe após a reunião do conselho, né? E a sua mãe, inclusive a Alicent, né? Que... porra, ali é o momento que o Aegon vai chorar ali com ela e tal. Ela só lamenta por dentro dela ali, na sua mente e tal, pelos rentáveis não estarem no trono. Por isso que ela dá aquele conselho pra ele, não faz nada. E a gente viu também esse Aegon... Esse Aegon, né, com inveja. Muita inveja de Aemond. E por que ele tem inveja de Aemond? Por o Aemond ser ouvido no conselho, pelo Aemond ter aura, né? Pelo o Aemond ter muita relevância, força e poder dentro do conselho, pelo Aemond poder pegar um dragão, por exemplo, e ir para uma guerra, ganhar qualquer coisa com o dragão, entende? E ele tem essa inveja. E a gente vê, inclusive, esse paralelo, já que ele é o rei. As pessoas tinham que ter inveja do rei, e não o rei ter inveja das pessoas ao seu redor, entende? E com essa sede de inveja, com essa imaturidade, sem paz, Aegon se torna o que sua mãe falou pra ele fazer. Nada. A gente vê um Aegon moldado por Otto Hightower, por Alicent, por Criston Cole, por Aemond, por Viserys, e que ele não tem personalidade de nenhum desses. Ele não tem nem sua própria personalidade. Aegon é sem personalidade. Aegon não é nada. E por isso ele pega o dragão e vai dar uma brincadinha. Vamos jogar um videogame? Vamos brincar de voar com dragões? Assim como meu irmão Aemond faz? Você não é Aemond, Aegon. O Aegon tem que entender isso. Ele não é o Aemond. E quando ele entender isso, tudo vai ser muito melhor, entende? E os pretos, cara, a gente viu nesse episódio aí os pretos mais, como eu posso dizer, sem um controle. Os pretos com uma certa insegurança,
sem informação, né? Sem um líder, porque a gente teve uma líder ali. Rhaenys reinou nisso aí. Já já eu falo mais da Rhaenys, né? Mas a gente viu esse conselho sem a Rhaenyra, que ficou um bom tempo ali fora do conselho, já que ela estava lá no Reino dos Verdes, conversou com a Alicent no final do último episódio. E assim como ela volta agora, a gente vê a Rhaenyra mudando toda a sua rota que ela estava moldando nos últimos episódios. Rhaenyra estava se preocupando menos com seus filhos, deixou seus filhos de lado para tentar criar uma trégua, uma paz com Alicent, que não deu certo. Então agora a Rhaenyra foca em seus filhos. Rhaenyra abraça o Jason, né, que é seu filho, abraça eles, abraça todo o conselho e mostra todo o seu poder ali de rainha. Ela dá um foda-se pra tudo. Ela não quer saber mais da Alicent, como ela se importava, o mínimo, com tudo que elas já tiveram, toda a amizade que elas já tiveram. Ela não se importa mais com isso. A Rhaenyra agora se importa com o que ela acha que é certo. A guerra. Rhaenyra vai pra guerra. A guerra começa aqui. E ela bota Jason, o seu filho, né? No jogo do Gelo e Sangue. Gelo e Fogo, perdão. Por que ela bota ele nesse jogo de gelo e Fogo? A partir do momento que ela fala ali a canção do Gelo e Fogo pra ele tá dentro do jogo. Essa canção que foi passada de geração por geração. Seu pai, Viserys, passou pra ela essa canção. Ela passou agora pro seu filho. E com certeza o seu filho vai lutar pela mesma questão que sua mãe luta, a tinta ao invés do sangue, que é o que o Aegon está lutando desde o primeiro episódio. E aqui a gente já começa a ver essa passagem de manto, entende? Ela tentando explicar um pouco para o seu filho sobre a tinta, que é o que é muito mais importante ali na adaga do que o sangue, que Aegon tanto quer nessa guerra. E o que eu falei para vocês, Cole, Crystal e o Aemond só serviram ali para usar da Alicent. Cole, né, por um sentido até mais literal, entende? Foi pra cama com a Alicent, ganhou a confiança da Alicent, conseguiu por meio disso tudo ser a mão do rei e tá fazendo muita merda ali, né? Matando quem não está com a Rhaenyra e tudo mais, e ele quer saber da Alicent? Vocês repararam que ele quer saber da Alicent nesse episódio? Não, ele cagou pra Alicent. Ele caga pra Alicent. Ele não sente porra nenhuma pela Alicent. Ele só queria o poder e o seu ego inflado, que foi o que ele conseguiu, entende? Ele lidera um exército, né? Até porque quando o exército todo caiu, ele não liderou em momento algum. Assim como Aemond, que nunca teve o apoio da sua mãe, sabe? Sua mãe sempre o deixou de lado, por até mesmo ver que ele é um cara descontrolado, talvez até por perceber também a sua forte personalidade parecida com a de Daemon até, e nunca teve ninguém ao seu lado, entende? E talvez por isso Aemond usou Alicent, né? Usou por meio do próprio Crystal Cole, que deixou ele ficar escondido na floresta pra atacar na guerra, pra estar do lado deles ali, entende? Aemond usou Crystal Cole, que usou Alicent, e ele mesmo usou sua mãe, entende? É um jogo de interesse muito grande essa série, tá? E a gente conseguiu ver, inclusive, isso quando ele pega ali a adaga do seu irmão, a adaga dada, inclusive, por Viserys, pelo antigo rei, que está escrito aquela canção ali do Gelo e Fogo, a canção que está escrita na tinta. E é o momento que ele pega ali, ele consegue ver tudo o que ele queria ser. Um rei, roubar a coroa do seu irmão, mas diferente de Daemon, ele aceita que não deve matar o seu irmão quando ele puxa a espada, guarda a espada e vai continuar o seu plano, vai continuar o seu jogo. Diferente de Daemon, que se tivesse essa oportunidade, com certeza mataria o seu irmão Viserys nessa oportunidade, né? E bom, pra gente terminar, vamos falar da Rhaenys, né? Da Rhaenys, que foi a rainha. Ah, ela é a rainha que nunca foi. Mentira. Rhaenys foi a rainha que ela sempre quis ser. Ela liderou por muitos episódios todo o reino ali, inclusive agora quando a Rhaenyra não estava mais ali sob o comando dos pretos, quem reinou foi a própria Rhaenys, né? Rhaenys conseguiu reinar e honrou bastante. Em um mundo onde desde que ela se tornou princesa, lá no primeiro episódio, quando é mostrado pra gente da primeira temporada, aonde um reino
qualquer, né, que é comandado por homens, entende? Nessa série, a mulher não vai ter o seu devido poder, entende? Rhaenys era para ser uma rainha e não se tornou. Por isso recebe até esse nome, né? A rainha que nunca foi, entende? Mas agora ela conseguiu ser a rainha que foi. E ela sabia que nunca teria o seu espaço devido no mundo aonde Crystal Cole e Aemond, por exemplo, usaram da rainha Alicent também, entende? Já que eles se colocam posições acima por serem homens, entende? E ela cansa disso. Ela cansa disso. A gente vê isso desde o primeiro episódio. Ela conversando com o seu próprio marido. Ela cansa de ser apenas uma mulher dentro do reino sem ter um poder. E ela honra todo o seu poder e se torna uma rainha. Rainha é só um posto, entende? A gente viu isso com Rhaenyra. Ela é a verdadeira rainha, mesmo não tendo a coroa para ela. E Rhaenys se tornou também uma rainha sem ter uma coroa. Ela em momento que poderia ter voltado com o dragão, por exemplo, para o seu reino e se pouparia da sua morte, ela não volta com o dragão. Ela vai novamente para a guerra e ela está disposta a morrer porque ela cansou de viver num mundo onde uma mulher nunca teria o seu devido poder dentro de um reino, entende? E ela sabe que ela morreria de qualquer jeito sem ter um grande poder no reino, você sabe? Ela se torna uma rainha nesse momento, mas sem ter uma coroa, apenas a tiara que ela luta nessa guerra aqui com o seu dragão, entende? Morre digna, lutou pra caramba, honrou e se tornou uma rainha dentro dos nossos corações. Comenta aí o que vocês acharam desse episódio, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, tamo junto e é nóis, galera!